pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para aquela nossa aula, né? Hoje, conteúdo novo, tá? Então, peguem a apostila na unidade 3. Nós vamos falar sobre o uso do hífen. Não sei se vocês vão lembrar, né? Que eu comentei naquela nossa aula de composição das palavras que a gente ia ter essa aula específica de hífen, né? Então, hoje, que na verdade eu dividi em duas, tá? Porque tem bastante coisa ao longo da aula, a gente vai conversando sobre isso, tá? Então, essa seria a nossa primeira parte da aula, que fala sobre o uso do hífen, as regras. Tudo bem? Então, vamos lá? Pegue a apostila, claro, lembrando, fazendo todas aquelas anotações possíveis, tá? Então, vamos lá, apostila, capítulo 3. Então, vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, vamos falar sobre um módulo novo, né, que se encontra na unidade 3 da nossa apostila e trata-se do uso do hífen. E como eu disse lá na nossa aula de composição, de justaposição e aglutinação, que nós iríamos ter uma aula específica para entender o hífen. O porquê, o que isso tem a ver? Quando eu formo, né, outras palavras lá na qual é a composição, eu transformo de uma palavra, eu posso formar outras, né, aglutinadas ou justapostas, eu posso ter ou não um hífen, né, na união dessas palavras. Então, por isso que eu preciso entender primeiro a composição, entender não, né, revisar, porque vocês já viram estrutura e formação no 7º ano, e aí eu reviso essa composição para poder relembrar, exatamente para eu entender, porque no caso do hífen tem regras, né? Não basta só eu saber por que formou palavra com que palavra, eu preciso entender as regras. E algumas dessas regras foram alteradas, né? Quando ocorreu a nossa nova mudança ortográfica na nossa língua. Então vamos lá, todos com a apostila em mãos, né? Principalmente ali aberta na página 73, que é onde começa o nosso conteúdo de hífen. E lembrando que, né, como se trata de algumas regras, né, eu preferi colocar toda a parte teórica da apostila no nosso slide, tá? Não coloquei nada externo. O porquê? Para melhor compreensão de vocês, principalmente na hora de entender as regras. E aí, de repente, quem se achar mais confortável em acompanhar pela apostila, né, e anotar na própria apostila, destacar, se for o caso, de repente é melhor. Por isso que eu preferi isso. Então, vamos ler ali o iniciozinho do nosso conceituando, que está assim. Em língua portuguesa, o hífen é usado em diversas situações. Uma delas é a união de duas ou mais palavras para a criação de outra, nova e composta. Nesta sessão, estudaremos o uso do hífen em vocábulos compostos e em termos formados por prefixo. Veja a seguir as regras que definem cada um desses usos. Então, quando eu falo, né, que eu vou estudar exatamente o hífen por conta dessa união de formação de várias palavras através de um radical ou de alguns radicais, eu preciso entender quando eu vou colocar o hífen e quando eu não vou colocar o hífen, ok? Então, antes da gente entrar nas regras, aí logo embaixo do conceituando tem um textozinho. Vamos acompanhar a leitura desse texto. O texto a seguir é um trecho do roteiro do filme Chega de Saudade, dirigido por Laís Mondanevski. Então, vamos ler esse trechozinho aí desse roteiro, né? Começa assim. Marquinhos vem correndo pela calçada até Bel. Ele começa a pegar as coisas. Marquinhos, apressado, pega essa mochila. Bel, Marquinhos entram pelo saguão de um predinho e começam a subir uma escada correndo, carregando as coisas. Há uma procissão subindo lentamente a escada. No alto, impedindo os demais de avançar, vai seu Álvaro ajudado por Eudes e Dona Alice. Atrás sobem Elsa, Nice, Yolanda, Erivelto e Betinho. Bel e Marquinhos entram na procissão e começam a subir a escada.
Marquinhos está apressado e irritado. Ficou um trechozinho sem colocar, eu vou ler para vocês. Bel, fala baixo com Marquinhos. Até que horas vai isso? E aí, continuando aí pro slide. Marquinhos. Seco. Meia-noite. Bel, surpresa. Você falou que era jogo rápido. Marquinhos. Pensa na praia. Bel. Se me convidou para ir para a praia ou para pensar na praia? Podia me buscar em casa depois, né? Aí o Marquinhos. Aqui já é caminho, gata. É mais rápido. Bem, esse trechozinho eu peguei exatamente para a gente poder responder, né? E entender a questão da união da composição das palavras, que é aglutinação e justaposição, com o hífen. Ok? É só para a gente poder compreender antes de entrar nas regras. E o número 2, ele fala assim. Observe a expressão do texto em que foi empregado o hífen. Então, lá no texto, qual foi a expressão que foi utilizada o nosso hífen? A gente volta aqui, vocês percebam que logo ali no início, ó, onde Marquinhos fala meia-noite. Então, a expressão que foi utilizada, o hífen, foi meia-noite. Aí a pergunta é, com que função ela foi utilizada? Bem, meia-noite se trata o quê? De um horário, né? Então, ela foi indicada para o uso de um horário. Nesse caso aí, como ela faz a pergunta que horas acaba, ele responde meia-noite. Então, faz a indicação da hora, né? Mas frisando o término desse evento que está acontecendo, eles estão aguardando. Essa seria a resposta da A. Aí a B fala assim, de que modo essa expressão foi formada pelo processo de composição por justaposição ou por aglutinação? Então, esse é o momento, né, da gente poder lembrar que na justaposição é quando eu uno as duas palavras e não altero o quê? O som. Coisa que acontece na aglutinação, que quando eu formo, né, duas ou mais palavras, dando origem a outra, há uma alteração fonológica. E aí, essa alteração, quando acontece, é chamado de aglutinação. No caso de meia-noite, que foi formado por meia e noite, houve uma alteração fonológica, pessoal? Sim ou não? O que vocês acham aí? Muito bem, não teve, né? Então, eu vou chamar essa composição de quê? De justaposição ou de aglutinação? Isso aí, de justaposição. E aí, ele pede para explicar. E qual é a explicação da composição das palavras justapostas? É quando eu uno, né, duas ou mais palavras, formando uma nova, sem alteração fonética, sem alteração do som, né? Ok? Vamos conferir, então, o nosso gabarito? Então, tá ali, ó. Na número 1, né, seria a expressão meia-noite, com a função de indicar o horário com o término do evento. Na número 2, letra B, que ele pede para você dizer se essa palavra foi formada por justaposta ou aglutinação, tá ali, justaposição. E o motivo, pois palavras que se unem sem que sua integridade sonora sofra alterações. Resumindo, quando eu uno as palavras e não ocorre o quê? Alteração de som, alteração fonológica. Tudo bem? Então, agora nós podemos começar, né, dar início às regras do hífen. Lembrando que são algumas, tá? Então, se preferirem, destaquem na apostila, né? Que para poder chamar a atenção dessas regras. Então, vamos ler o primeiro quadrinho das regras que começa dando ideia do texto que a gente acabou de ler. As palavras meia e noite, que aparecem no texto teatral, são formadas por justaposição e juntas constituem uma unidade de sentido. Por isso, esse tipo de formação de palavras aparece separada por hífen. No entanto, há palavras formadas por justaposição que perderam a noção de composição e não são grafadas com hífen. É o caso, por exemplo, de girassol e passatempo. Nesses casos, a justaposição das palavras gira mais sol e passa mais tempo. Então, foi o que nós dissemos lá no início, né? A gente vai trabalhar esse hífen com essa noção. O porquê que umas palavras
utilizam o hífen e por que outras palavras eu vou unir e não vou colocar o hífen, tá? Então, é essa ideia que a gente precisa entender. Só que não basta eu dizer assim, essa palavra fica mais bonita com hífen. Não, essa aqui fica, vamos tirar, vai ficar mais bonita. Não é isso. Existe regras, algumas, né? Então, eu preciso entender cada processo dessa regra, tá? Então, vamos ali. Vamos dar continuidade. Além das palavras formadas por justaposição, há outras que são compostas e formadas por hífen. Então, vamos começar, né? Então, tá ali, na primeira bolinha, que é a primeira regra, ok? Cada bolinha dessa aí, nesse caso, esse slide, ele é composto de 4 bolinhas. A gente vai ver outras, tá bom? Então, cada bolinha se trata de uma especificidade do uso do hífen. Então, vamos lá. A primeira, nomes próprios de lugares que começam com os adjetivos grão, grã ou com o verbo, ok? Então, se eu iniciar aí com nomes, dando ideia de nomes, né, próprios de lugares que começam com adjetivo ou com verbo, aí eu vou utilizar o hífen, mas tem que ser próprios de lugares. O exemplo aí é a Grã-Bretanha, né? Então, esse é um exemplo clássico do porquê que a Grã-Bretanha tem hífen, por que ela não é junta, exatamente porque ela é o nome de lugar. Nesse caso, ele começa com adjetivo, mas também se começasse por um verbo, não teria problema, ok? Desculpa, pessoal, tô com minha garganta um pouquinho ruim. Vamos para a segunda. Palavras que diferenciam espécies botânicas e zoológicas. Também tem outras coisas dando essa ideia. Por exemplo, couve-flor e bem-te-vi. Tanto couve-flor quanto bem-te-vi está dentro dessas espécies, né? Uma de botânica e outra de zoológica. O couve-flor é botânico e o bem-te-vi é zoológico. Nesse caso, eu tenho que colocar o hífen. Eu não poderia simplesmente escrever esse bem-te-vi sem hífen, porque estaria errado, porque ele faz parte de uma ideia zoológica, tanto uma quanto a outra, né? No caso de couve-flor é botânica. Então, tudo que for uma ideia de couve-flor e zoológico, eu vou ter que colocar hífen. Essa é a justificativa. Então, se aparecer para você, justifique o uso do hífen na palavra couve-flor. Utilizou-se o hífen porque trata-se de uma espécie de botânica, tá? Então, vamos para a terceira bolinha. Palavras compostas iniciadas pelos advérbios bem ou mal, e com o segundo elemento iniciado pela letra H ou por vogal, né? Se vocês quiserem destacar esse vogal aí na apostila, que não está destacado, senão vai ficar, só vai bater o olho no H, que é onde está destacado, mas serve com a vogal também, tá? Então, toda vez que aparecer o bem e o mal na primeira palavra e na segunda palavra, essa palavra iniciar com H ou com uma vogal, ela vai ser utilizada o hífen. Por isso que mal-estar e bem-humorado são escritos com hífen, né? Eu tenho uma exceção aí da palavra bem-vindo, apesar de que é uma palavra que inicia com consoante, mas algumas consoantes também entram nessa regra do bem e do mal. Por isso que eles colocaram o bem-vindo aí. O bem-vindo se escreve com hífen, exatamente por ser uma exceção da consoante, né? Existem umas outras, mas é porque o bem-vindo é o mais utilizado, é o que a gente utiliza mais, né? As outras você não vai colocar o hífen, mas em alguns casos, sim, para vocês verem como é bem complexo essas regras, né? Tem a regra, mas acaba tendo o quê? A exceção da regra, né? Então, eu tenho que justificar porque, por exemplo, a palavra mal-estar utiliza hífen. Aí, como é que vocês vão justificar? Porque o primeiro elemento inicia com o advérbio mal e o segundo elemento inicia-se com vogal, né? Que é o caso do mal-estar. Se fosse bem-humorado, porque o primeiro elemento, o bem, é um advérbio, o segundo elemento começa com H, ok? E cuidado com as exceções aí, que um deles é o bem-vindo, que não começa nem com H e nem com vogal, começa com uma consoante e acaba levando o hífen, como eu tenho outras, tá? Tem outras palavras também.
que não é o caso a gente ficar aqui falando um monte de palavras, mas é porque o bem-vindo é o mais utilizado, né? Vocês acabam utilizando essa palavra mais no dia a dia de vocês do que qualquer outra. E aí fica mais fácil de vocês, por isso que eu prefiro colocar, porque fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Mas é bem complicado exatamente por conta disso. Tem regra, tem exceção, né? Um outro que acaba entrando nessa exceção aí, por exemplo, é que tá até na moda, né? Quando se faz um chá de bebê. Antes se usava no casamento, depois passou a se usar em 15 anos, e agora em chá de bebê, né? O chá de bebê ele é conhecido como bem nascido, que é parecido com aqueles bem casadinhos, né? Então, aquele bem nascido, por exemplo, se usa hífen e começa com N, o segundo elemento, não começa nem com vogal nem com H, né? Para você ver que não é exceção só do bem-vindo. Eu coloquei o bem-vindo, eu não, né? Apostila, porque é o mais utilizado, né? Mas o bem-nascido, por exemplo, é um exemplo dessa consoante que não começa nem com A, nem com a vogal A e nem com a consoante H, tá? Então, dito isso, vamos para a próxima. Quarta bolinha. Palavras formadas por sufixo de ordem origem tupi-guarani, né? São palavras que vêm de origem lá do tupi-guarani. Por exemplo, capinha-sul e cajá-mirim. Então, todas as palavras que tiverem essa origem aí de tupi-guarani, vocês vão colocar, né? Vão utilizar o hífen como esses dois exemplos que estão aí, ok? Podemos, então, partir só para um exercício, para a gente poder rever realmente como que ficou essa ideia, né? Então, vamos ali pro exercício que está logo abaixo a esse enunciado, né? Que está assim. Agora, vamos ver algumas regras de uso do hífen por meio de prefixos, ou elementos que funcionam como prefixo e que podem ou não aparecer hífen. Então, na charge está assim, nessa tirinha. Vamos ver se vocês conseguem ler aí. Aumenta um pouquinho o slide. Ou acompanha pela apostila. Teste para super-herói. Tentativa número 1. A aranha radioativa. Conclusão. Certas coisas só funcionam nos gibis. Quer dizer, ele está fazendo uma experiênciazinha aí, né? E não deu certo. Então, vamos para a pergunta A. Quais eram as expectativas do menino no primeiro quadrinho? Bem, quando ele acabou colocando ali, ele diz, né? Teste para super-herói, tentativa número 1. Ele tenta fazer com que essa aranha sofra alguma transformação, né? E aí acabou não dando certo. Então, essa é a expectativa do menino. Vamos conferir nosso gabarito? Então, tá ali, ó. Quais eram as expectativas do menino? Ele esperava que a aranha sofresse alguma transformação, né? Ele fala isso lá na primeira tentativa. Vamos, então, para a questão B. A questão B diz assim: no último quadrinho, a expectativa do menino se confirmou? Se confirmou ou não? Sim ou não? Bem, pela cara de desânimo dele, a gente vê que não, né? E aí ele pede para justificar. Bem, o que aconteceu ali? A aranha acabou morrendo, né? A gente pode dizer que queimada, coitada da aranha, e não virou super-herói como ele queria, né? Essa seria a ideia. Vamos conferir o gabarito? Então, tá ali, ó. Não, pois a aranha acabou morrendo e não virou um super-herói como ele desejava. Se você quiser dizer que ela, né, morreu queimada, ou que ela tá queimada e não se transformou, também estaria certo, sem problema nenhum, ok? Vamos continuar? Virando a folha, temos ainda a C e a D. Então, vamos entender na C o que está pedindo. A que personagem super-herói de história em quadrinhos a tirinha faz referência, né? Ela diz lá no primeiro quadrinho, ela faz referência ao Homem-Aranha. Na D. Na fala, certas coisas só funcionam nos gibis. Que ideia a palavra em destaque indica? Adição, oposição ou exclusão? Bem, lá na ideia do só, quando ele fala certas coisas só funcionam nos gibis, ele dá uma ideia de exclusão, né? Porque ele exclui, ele fala que só é ali, né? Então, é só naqueles gibis que funcionam. Aí ele pede para explicar,
né? A explicação seria exatamente isso, porque, né, quando ele fala sonhos de bis é porque coisa de ficção, só em histórias em quadrinhos é que funciona. Por isso que é uma ideia de exclusão. Já já a gente vai conferir o gabarito, tá? Vamos terminar aí a número 4. Agora observe a expressão super-herói. Como essa expressão é formada? Bem, pela união, né? A junção do prefixo super com a palavra herói. Então, você une o super e o herói e forma super-herói. Então, ela é formada dessa forma, né? Com o prefixo super mais a palavra herói. E aí, na B, ele fala assim: com que letra o segundo vocábulo dessa expressão é iniciado? Então, o herói inicia com que palavra? Com que letra, pessoal? Com H, né? Então, essa seria a resposta. Vamos conferir, então, o nosso gabarito? Então, tá aí. Na C, como eu disse anteriormente, seria o Homem-Aranha, né? A ideia do só funciona como exclusão, exatamente por ser uma história de ficção, né? É o que ele fala. Na 4A, ele pede a formação da palavra super-herói, tá ali, ó, super mais o herói, prefixo super mais a palavra herói. E na B, inicia com qual letra? No caso, o H, né? O herói se inicia com H. Então, vamos entender o porquê que a gente parou para ler essa historinha, né? O porquê que falou de Homem-Aranha, o porquê falou de super-herói, exatamente por conta do hífen, ok? Então, vamos entender aí esse quadrinho que a apostila nos coloca. Os prefixos são morfemas inseridos antes de outras palavras, com a finalidade de acrescentar ou modificar o sentido dessas palavras, como pode ser visto na expressão super-herói, formada pelo prefixo super e a palavra herói. Quando um vocábulo é formado pela junção de um prefixo mais uma palavra iniciada pela letra H, usa-se hífen para separá-los. Então, destaque isso aí também, tá? Isso é uma outra regra. Qual é a regra? Prefixo super, no caso da segunda palavra, o segundo elemento, né, iniciar com H, você vai separar com hífen, que é o caso de super-herói, né? Ele inicia com super, que é um prefixo, e o segundo elemento começa com H, que é herói. Por isso é que eu uso o hífen para separá-los, ok? E aí eu tenho uma exceçãozinha da palavra sub-humano, né? Que ao invés de eu colocar o hífen, na verdade eu tive a queda desse H e uni a palavra, né? Então, sub-humano é uma exceçãozinha dessa regra. No caso, eu vou unir o sub com o humano e colocar e tirar o H. Ah, Luana, mas o sub-humano não começa pelo super, mas é a mesma ideia. Tudo bem? Deu para acompanhar? Então, vamos partir para mais uma etapa. Então, agora nesse slide aqui, vamos achar, né, a justificativa na tirinha da palavra bem-te-vi, né? O porquê que o bem-te-vi está separado com o hífen, né? Nós estudamos já algumas regrinhas, porém tá faltando outras, né? Como eu disse para vocês, é um conteúdo que não é muito grande, mas ele tem essa ideia de muitas regras, né? Então, eu preferi fazer a divisão em 2 aulas para não encher vocês, né, hoje com muitas regras. Então, vamos ver um pedaço, como nós já vimos, e na próxima aula a gente vai ver o outro, o que faltar. Todavia, vamos finalizar as regrinhas que nós vimos, né, com essa tirinha, e vamos ter que justificar. Então, dê uma pausa aí no vídeo de vocês e pensem um pouquinho, através do que nós já falamos, o porquê que essa palavra tem hífen, tudo bem? Então, dá uma pausa aí no vídeo e pensa no que nós já vimos. Nós vimos algumas regrinhas só, né? Recapitulando, só para vocês poderem fechar bem aí a ideia.
nós vimos a ideia do grão e do grã, né? Ou alguns verbos, dando ideia de lugares próprios, né? Nomes próprios. Vimos também espécies botânicas e zoológicas, que também podem usar o hífen. Vimos também os advérbios bem e mal, com o segundo elemento iniciando com H ou com vogal, não esqueçam desse detalhe, né? E vimos também a origem do Tupi-Guarani, que podem usar hífen. E finalizamos aí no slide anterior, né, com a ideia dos prefixos formados do super com o outro elemento iniciando com H, né? Que foi o exemplo do super-herói que nós finalizamos. Então, dentre isso que eu acabei de relembrar, esses 5 tópicos, a palavra bem-te-vi entrou em qual deles? Vocês acham que o bem-te-vi entra em qual dessas regras? Bem, e muito fácil, espero que todos tenham acertados, né? O bem-te-vi é uma palavra composta, dando ideias, né, aí de algum da classificação de espécies botânicas e zoológicas, e por conta disso, ele vem separado de preposição, né? Então, a justificativa é exatamente essa. Então, se caso essa fosse a tira da nossa avaliação, e eu pedisse para vocês justificarem a palavra bem-te-vi, como está aí no primeiro quadrinho, né? Mãe, recebi a foto de um bem-te-vi. Então, esse bem-te-vi, se eu pedisse para vocês justificar, seria, ele usa hífen, né? Por ser uma palavra composta, que dá uma ideia de espécies botânicas e zoológicas, portanto, ligadas por hífen, ok? E aí, para finalizar essa tirinha, aí ele continua assim: faz tempo que não vemos um. Que legal para mim, filho, né? E deixando aí, mais uma vez, a ideia do bem-te-vi, né? O menino e o bem-te-vi, que somos nós, né? E o hífen. Viu? Peguei vocês. Finalizei aí o nosso slide de hoje, a nossa aula, com o fechamento de algumas, tá? Que deixe bem claro, de algumas regras do uso do hífen. Lembrando que na próxima aula eu vou continuar com essas regras, tá bom? É porque, assim, se a gente visse tudo hoje, vocês iam ficar com a cabeça cheia de tantas regras e, de repente, ficaria um pouquinho perdido. E aí, a gente dividindo assim, na próxima aula a gente consegue ver o que está faltando, né? E depois a gente fica exercitando, porque fica mais fácil de vocês entenderem as regras, ok? Porque é bastante, você vê que hoje ficou bem cansativo, né? Na próxima aula também vai ser bem. Então, espero todos vocês, hein? Sem falta, na nossa próxima aula, tá bom? Estou com saudade. Então, daí, né? O nosso menininho dando adeus pro bem-te-vi e eu aqui dando adeus para vocês, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.